E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Na nossa 20ª aula do curso de Fisiologia, ainda no sistema circulatório, vamos entrar na parte de automaticidade do batimento cardíaco. Todos nós sabemos que o coração ele exerce atividade rítmica e autonômica. Ele não precisa de outros órgãos para promover o seu próprio batimento. Então aqui a gente vai ver como é que esse processo se discorre. Então especificamente a gente vai ver o sistema de condução do coração, como é que ele se distribui através do coração, mostrar como ocorre a autoexcitação das fibras do nodo sinusal ou sinoatrial, que é o potencial de ação lento. Nós tínhamos visto em aulas anteriores o potencial de ação rápido das fibras que ficam nos ventrículos. Agora a gente vai ver como é que funciona esse potencial de ação lento, que é proveniente aí das fibras autoexcitáveis. E por fim, nós vamos mostrar como é que é o mecanismo de geração do batimento cardíaco, a ordem de cada componente do coração para ocorrer o batimento cardíaco, beleza? Então vamos começar aqui falando o seguinte: o sistema de condução autonômico do coração é composto por uma rede de fibras que permite a condução do potencial de ação ordenado para diferentes áreas do coração. E aí, esse sistema é isso que vocês observam na tela. Está apenas demonstrado o sistema. As outras demais áreas do coração foram totalmente omitidas. Então, o que nós temos aqui? Primeiro de tudo, nós temos as câmaras do coração, aqui divididas. Então, nosso átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E cada segmento aqui destas fibras, dessa distribuição de uma rede de fibras, tem um nome, tem uma função específica na condução do impulso para promover a contração da musculatura cardíaca ordenada. Uma coisa importante que a gente tem que notar é apenas aqui em relação ao nódo sinoatrial, que é o primeiro ponto onde vai ocorrer a condução do potencial de ação para as outras demais células aqui do coração, e nós temos aqui a propagação para esses feixes e também aqui para o nódo atrioventricular. Então esses dois são pontos muito importantes, e aqui do feixe de His em diante nós temos as divisões destas fibras, tanto para o ventrículo esquerdo como para o ventrículo direito. Aqui, nesse 12º, que é as fibras de Purkinje, que vão permitir a contração das paredes aqui dos ventrículos para aumentar a força de contração. Mas basicamente essa aqui é a distribuição da rede de fibras que vão promover a contração automática do coração. Sempre lembrando que isso vai iniciar aqui no nódo sinoatrial. Mas para a gente entender esse processo todo, nós temos que entender o que é o mecanismo de autoexcitação. Para a gente entender esse mecanismo, a gente tem que dar uma olhada nesse gráfico. Então o que nós temos aqui? Nós temos o tempo em segundos e a voltagem em milivolts. Mais 30, menos 40, menos 50 e menos 90 milivolts. O que significa cada ponto? Bom, então esta curva aqui em vermelho representa o potencial de ação do nódo sinoatrial. E esta curva em azul representa o potencial de ação de uma fibra ventricular qualquer. O que nós temos aí de fato? Bom, uma coisa que a gente tem que observar é que o potencial de repouso aqui do nódo sinoatrial, ele possui uma diferença muito grande em relação ao potencial de repouso de uma fibra ventricular. Ele gira em torno de menos 55 milivolts. E aqui a fibra ventricular gira em torno de menos 90 milivolts. O que nos confere uma diferença de mais ou menos 45 milivolts de diferença de potencial de repouso de cada uma das fibras. Sendo que para o nódo sinoatrial é muito mais fácil ele despolarizar do que uma fibra ventricular, visto que o potencial de repouso dele é bem menos negativo do que a fibra ventricular. Só que existe uma coisa muito importante. Quando a gente analisa o nódo sinoatrial, para ele ficar nesse estado de menos 55 milivolts, é porque nós temos a ausência dos canais de potássio que fazem a retificação de corrente para dentro. Ou seja, nós não temos esses canais que aumentam a polaridade negativa das nossas células. Então o que vai acontecer? A tendência é que sempre a voltagem das fibras do nódo sinoatrial e que tem condução lenta tendem a ter um potencial de repouso por volta aí dos menos 55 milivolts por decorrência da ausência desses canais. E uma coisa importante é que o que confere a automaticidade da despolarização das fibras do nódo sinoatrial são canais de sódios lentos, que permitem o vazamento contínuo de sódio para estas células. Já na fibra ventricular, nós temos canais de sódios rápidos, porém, eles não atuam vazando sódio para dentro da célula. Eles devem ser ativados inicialmente para promover a entrada abrupta do sódio.
E como é que funciona esse processo de vazamento que vai permitir que o nodo sinatrial adquira a capacidade de automaticidade de contração? Então vamos pegar aqui o nosso gráfico, deixar ele aqui no cantinho e vamos mostrar cada fase aqui para a gente entender o ponto da autoexcitação e automaticidade desta fibra muscular. Então a gente coloca aqui esse primeiro ponto que a gente vai analisar. Vamos colocar a nossa membrana plasmática, do lado de cima a parte extracelular, do lado de baixo a parte intracelular. Vamos colocar as diferenças de potencial de membrana, mais positivo do lado de fora, mais negativo do lado de dentro. E os nossos atores, que são os canais de voltagem dependente, tanto de sódio cálcio e de potássio. E também nós temos a sódio e potássio ATPase. O que vai acontecer num primeiro momento? Esses canais de sódio, voltagem dependente, lentos, que estão presentes nessas fibras do nodo sinatrial, eles estão sempre ativados quando a voltagem está em torno de menos 50 mV. E os canais de potássio, eles estão inativados, ou seja, está impedindo que o potássio saia da célula na condição de menos 55 mV. Então eles estão ativados e vão permitir a entrada do sódio para a célula. Conforme o sódio vai entrando, nós vamos tendo, obviamente, um aumento da diferença de voltagem, vai ficando cada vez menos negativo. Quando a voltagem ela passa de menos 40 mV, o que vai acontecer? Nós também iremos ativar um outro canal chamado canal sódio-cálcico, que vai permitir a entrada do sódio e do cálcio. E aí a célula vai despolarizar, fazendo então com que o exterior fique mais negativo em relação ao interior. O que vai acontecer? O fato da célula atingir um potencial de membrana positivo interno vai promover a inibição desses dois canais de voltagem dependente. Eles são mediados por alteração de potencial de membrana. Quando o interior fica mais positivo, ambos são inibidos. Isso permite a ativação do canal de potássio voltagem dependente, fazendo uma corrente de retificação para fora. E, obviamente, o equilíbrio de potássio e sódio é sempre mantido pela sódio e potássio ATPase com gasto de energia. E aqui, então, conforme o potássio vai saindo e o sódio também vai saindo, o potencial de membrana dessa célula vai reduzindo e vai voltando a valores negativos. Só que uma coisa que é interessante, quando nós alteramos esse potencial de membrana, o exterior fica mais positivo em relação ao interior, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma inibição desse canal de potássio voltagem dependente. E olha só que interessante, numa condição de despolarização, nós temos uma corrente de retificação para dentro do sódio, que é por decorrência da ativação novamente desse canal de sódio voltagem dependente. Eles chamam essa corrente, no momento da repolarização de sódio, de corrente engraçada. É um nome estranho, mas não é comum ver uma corrente de sódio para dentro no momento da repolarização. Então, quando essa célula ela começa a repolarizar e passa de estados negativos, geralmente em torno de menos 40, por volta de menos 45, o sódio já começa a entrar de novo. E essa entrada automática do sódio, quando ele retorna para os estados de menos 50 mV, permite que ele faça uma nova despolarização. E aí vai ocorrer todos aqueles eventos. Nós vamos ativar esse canal sódio-cálcio, vai entrar sódio e cálcio, vai despolarizar, vai atingir um limiar, vai inibir esses dois canais, vai ativar novamente esse canal de potássio, vai sair potássio, vai reequilibrar os íons através da sódio e potássio ATPase, vai voltar para valores negativos, vamos inibir novamente este canal de potássio voltagem dependente e ativar novamente este canal de sódio voltagem dependente, que vai permitir o vazamento de sódio. Isso é tudo autônomo, não precisa ter nenhum evento que controle isso. Somente as diferenças de voltagem permite que ocorra esta autoexcitação. E aí, para a gente ver na parte do batimento cardíaco, como é que vai ocorrer a ordem do batimento, a gente tem que entender que a propagação da condução do potencial de ação inicia-se no nodo sinatrial, como eu falei para vocês anteriormente, e percorre em tempos específicos as diferentes áreas do coração, que é mais ou menos isso que vocês estão observando. Então aqui nós temos o nodo sinatrial ou nodo sinusal. Ocorre então uma despolarização deste conjunto de células e vai percorrer este potencial de ação através
das fibras musculares por intermédio das junções comunicantes, que a gente já viu em aulas anteriores, que permite que as células musculares interajam entre si quando ocorre um potencial de ação. E aí isso vai conduzindo de uma maneira específica. Conduz primeiro do átrio direito para o átrio esquerdo. Então veja, os átrios eles contraem primeiro em relação aos ventrículos. Para que os ventrículos possam contrair, esse potencial de ação ele vai ter que passar lá no nódo atrioventricular. O nódo atrioventricular ele promove um atraso da condução devido a um baixo número de junções comunicantes presentes neste ponto. E aí esse atraso permite que os átrios contraiam, joguem o sangue para os ventrículos e aí dos ventrículos desse atraso promove a descarga do potencial de ação para se conduzir para os ventrículos para que eles possam contrair também. A princípio nós temos essa ordem aqui de contração. Primeiro o ventrículo direito, depois o ventrículo esquerdo. É quase muito próximo, a diferença é muito pequena. Mas então, sempre nós iremos ter a contração dos átrios primeiro, por decorrência da condução aqui do potencial de ação descarregado pelo nódo sinoatrial. Vai ter uma pausa aqui no nódo atrioventricular devido a esse baixo número de junções comunicantes. E aí vai se conduzir esse potencial de ação através dessas outras fibras aqui, desses ramos, para atingir as outras células musculares, tanto do ventrículo direito como do ventrículo esquerdo, para que elas possam contrair e aí propelir o sangue tanto para o pulmão como para a artéria aorta. Beleza? Bom, tem uma referência interessante que eu gostaria de deixar para vocês, está aqui no descritivo do vídeo, de um vídeo que mostra de que maneira vai ocorrer a condução do impulso nervoso através do sistema de condução do coração. Um vídeo muito interessante do próprio Guyton. Vale a pena vocês darem uma olhada porque é muito bacana. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula relativamente longa, mas se vocês gostaram, dá aquele joinha para ajudar a gente a divulgar o vídeo. Curta a página lá do Facebook, o grupo também, participem. E se vocês quiserem ficar a par das nossas novidades, participa aqui no YouTube se inscrevendo no nosso canal. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.